Após 1930, a indústria brasileira passou a contar com políticas governamentais mais favoráveis, intensificadas nas décadas seguintes, especialmente a partir de 1950, com o respaldo das ideias desenvolvimentistas. Uma das principais medidas adotadas foi o protecionismo, por meio de tarifas e políticas cambiais. Segundo algumas interpretações, a crise de 1929 e o fim da República Velha marcaram uma ruptura na política econômica, que antes priorizava os interesses da lavoura exportadora e passou a atender mais aos da indústria. A partir desse momento, houve uma transferência do poder decisório em direção aos setores industriais, intensificando-se no pós-guerra. Costuma-se associar o predomínio agrário anterior a 1930 a uma postura liberal no comércio. Isso favorecia o livre câmbio, conveniente à lavoura, e era sustentado por setores internos. Entretanto, essa visão tem sido relativizada. Análises posteriores indicam que as divergências entre elites agrárias e industriais não eram tão profundas, possibilitando soluções de compromisso após 1930. Além disso, há evidências de que, mesmo antes desse período, o governo já adotava medidas protecionistas. O Conselho de Estado, por exemplo, defendia o intervencionismo e a proteção à indústria. Reformas tarifárias no século XIX e outras ações mostram que o apoio à industrialização não surgiu apenas após 1930. O crescimento industrial a partir de 1870, impulsionado pela Guerra do Paraguai, também se deu com apoio governamental, tanto direto quanto indireto. A partir desse período, os industriais passaram a se organizar e pressionar o governo por benefícios. Assim, ainda que o apoio à indústria tenha se intensificado após 1930, suas raízes já estavam presentes desde o Império, com continuidade na República Velha. Após a Revolução de 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, medidas significativas foram adotadas em favor da indústria nacional. Um exemplo marcante foi a proibição da importação de maquinário para setores considerados em superprodução, como o têxtil. Essa decisão foi motivada por pressões de grandes industriais preocupados com a crescente concorrência de pequenas fábricas surgidas em regiões fora dos centros tradicionais. A expansão da indústria têxtil nos anos 1920, incentivada por importações anteriores de máquinas, gerou uma produção que ultrapassava a demanda, agravada ainda pela crise do café. Frente a isso, o governo adotou em 1931 um decreto proibindo por 3 anos a importação de máquinas para setores com produção considerada excessiva. A medida visava proteger os grandes produtores e limitar o surgimento de novos concorrentes, exigindo autorização prévia até mesmo para novas fábricas. Apesar do aumento expressivo na produção durante esse período, a proibição foi renovada em 1934 e estendida até 1937, com base em argumentos das entidades industriais. A pressão de grandes grupos, como o de São Paulo, continuou forte, buscando transformar a medida provisória em política permanente. No entanto, surgiu resistência dentro do próprio governo e entre alguns industriais. Ficou claro que o apoio às restrições vinha de uma minoria influente do setor, enquanto a maioria das fábricas não concordava com as proibições. O episódio demonstrou o crescente poder político da indústria, mas também revelou conflitos internos e críticas à dependência de proteção estatal. Conclui-se que houve uma intensificação da aliança entre Estado e indústria, ainda que o intervencionismo já existisse antes. Durante o período posterior à independência do Brasil, mesmo com os tratados firmados em 1827 que limitavam as tarifas alfandegárias a 15%, impedindo políticas protecionistas formais até 1844, o governo adotou diversas medidas para estimular a indústria nacional. O contexto de forte sentimento nacionalista e antiportuguês incentivava a busca por autonomia econômica, especialmente em relação ao comércio, dominado por portugueses. Revoltas populares como a Praieira refletiram esse sentimento, com episódios de violência contra comerciantes lusos. Uma das formas legais de apoio à indústria foi a isenção de impostos sobre a importação de matérias-primas, já estabelecida ainda no período joanino, em 1809, e mantida após a independência. O regulamento das alfândegas de 1832 garantiu esse benefício às fábricas nacionais, incluindo também isenção para máquinas industriais. Em 1836, a norma foi alterada para exigir autorizações específicas e análise da possibilidade de fabricação nacional das máquinas importadas. Após o fim dos tratados em 1844, criou-se uma nova pauta tarifária mais protecionista, que gerou dúvidas sobre a manutenção das isenções anteriores.
Ainda assim, a entrada livre de máquinas foi mantida até o final do século XIX, quando passou a ser taxada em 15%. Na década de 1840, o governo ofereceu outros tipos de apoio, como concessão de loterias e empréstimos públicos. Destacam-se os auxílios às fábricas de tecidos e a fundição do futuro Barão de Mauá. Além disso, a pauta de 1844 foi elaborada sob orientação do ministro Joaquim Francisco Viana, que defendia a proteção industrial. A Lei de Orçamento de 1841 já previa uma reforma tarifária para entrar em vigor após o fim dos tratados, com taxas variando de 2% a 60%, sinalizando um novo período de incentivo estatal ao desenvolvimento industrial. O relatório da comissão designada por Itaboraí, entregue em 1853, analisou com profundidade os efeitos da tarifa de 1844 e a situação industrial do Brasil. O documento, extenso e detalhado, revelou aumento na arrecadação alfandegária, com queda nas importações, destacando uma demanda inelástica por tecidos de algodão. Criticou-se a franquia de matérias-primas, acessível apenas a grandes fábricas, e a concessão desigual de auxílios, como o benefício à fábrica de Hartley, não estendido a outras em situação similar. Apesar do tom liberal do relatório, havia contradições entre doutrinas e práticas administrativas. A comissão defendia livre comércio, com isenção para matérias-primas e máquinas, além de incentivos como instrução técnica, crédito e infraestrutura. No entanto, mesmo defensores do liberalismo, como Souza Franco, aceitaram medidas protecionistas diante das necessidades do Estado. Durante a década de 1860, a guerra influenciou as finanças públicas. A manutenção de tarifas e exigência de pagamento parcial em ouro resultaram em maior proteção à indústria nacional, como a de tecidos de algodão. Na reforma de 1879, buscou-se equilibrar interesses do comércio, da indústria e do Estado, com a participação de representantes dos diversos setores. Na República, com a desvalorização do mil-réis, as importações ficaram mais caras, favorecendo a produção interna. Rui Barbosa defendeu proteção moderada e temporária à indústria nascente como caminho para a democratização e fortalecimento da República. O Congresso aprovou aumentos de tarifas e reduções para insumos industriais, mas a comissão encarregada apontou contradições e desconhecimento da legislação. O ministro Oliveira Freire criticou o protecionismo genérico e o comodismo industrial. Ainda assim, em 1893, o Legislativo renovou essas medidas. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, teve grande impacto sobre a indústria brasileira. O conflito dificultou o comércio com a Europa, abrindo espaço para o crescimento de indústrias locais, especialmente as que já tinham capacidade instalada, como a têxtil. Esse processo de substituição de importações resultou na duplicação da arrecadação do imposto de consumo entre 1913 e 1919, aumentando sua participação na receita total do governo de 10% para 21%. A guerra também incentivou o surgimento de pequenos produtores industriais, que, embora inicialmente pouco relevantes, contribuiriam para a diversificação da indústria no futuro. Com o fim do conflito, essas indústrias recém-estabelecidas não resistiriam à concorrência estrangeira sem proteção tarifária. Isso levou industriais a pressionarem o Congresso por aumento das tarifas de importação. Como resultado, diversas leis orçamentárias aprovaram aumentos expressivos de tarifas para produtos como papel de embrulho, tintas, louças, brinquedos e óleo de linhaça, entre outros. Porém, como essas leis vigoravam por apenas um ano, os efeitos protecionistas precisavam ser renovados anualmente. A partir de 1930, políticas de estímulo à indústria se tornaram mais frequentes e organizadas, com crescente influência dos industriais nas decisões políticas. Contudo, medidas protecionistas já existiam desde o Império, adotadas tanto por convicção quanto por necessidade política. No início do Império, o favorecimento à indústria foi estimulado por um nacionalismo forte, com a industrialização vista como forma de fortalecer a identidade nacional e reduzir a dependência externa, inspirando-se em exemplos como os Estados Unidos. A partir de 1870, com o surgimento de fábricas importantes e a atuação ativa dos industriais, o governo passou a reconhecer a indústria como um setor relevante. Mesmo ministros liberais passaram a aceitar medidas protecionistas por razões políticas. Esse processo se intensificou durante a República, especialmente sob Joaquim Murtinho, quando o imposto de consumo ganhou maior relevância e incidência.
A trajetória da política industrial brasileira revela uma convivência entre ideais liberais e práticas protecionistas, adaptadas conforme o contexto econômico e político. Desde o Império, medidas de estímulo à indústria foram adotadas por necessidade ou convicção. A guerra e as crises externas impulsionaram o protecionismo como estratégia de sobrevivência industrial. Com o tempo, o setor ganhou protagonismo e influência. Assim, o desenvolvimento industrial no Brasil foi marcado por adaptações entre doutrina e realidade.